No Saber Direito desta semana, Flávio Grutti traz um curso sobre direito civil. Durante as 5 aulas, o professor abordará a prática nas ações indenizatórias, os aspectos dos contratos no direito civil e as fraudes nas partilhas de bens no divórcio. Começa agora a aula 3. Olá, sou o professor Flávio Grutti, professor de Direito Civil, Processo Civil e Direito Administrativo. Sou advogado aqui em Brasília, Distrito Federal, e nós vamos dar início à nossa terceira aula deste programa que para mim está sendo muito especial, que é o Saber Direito. Nos programas anteriores nós abordamos 2 temas de responsabilidade civil e agora nós teremos a aula 3 de contratos, a aula 4 de contratos também. Lembrando que este programa também pode ser visto no YouTube da Rádio Justiça. E eu também convido você para me acompanhar nas minhas redes sociais, @Flávio Grutti, Instagram, Facebook, YouTube. Então vamos começar mais essa maratona. Hoje nós vamos falar de contratos, lembrando a nova seara do direito civil. Gente, o direito civil ele está cada vez mais humanizado. Está menos formal, mais humanizado, se preocupando não só com aquilo que está escrito, mas os efeitos que aquele contrato pode surtir no mundo jurídico, na vida real. E é isso que nós vamos abordar hoje. Entretanto, igual a forma que fizemos na aula 1 e na aula 2, nós vamos aqui, no primeiro momento, traçar alguns parâmetros, algumas premissas que são fundamentais para a compreensão das nossas aulas. E para isso, no direito que envolve contratos, nós temos os princípios com uma força muito forte. Sim, o direito civil ele está cada vez mais de natureza principiológica. Aquela letra seca não tem mais tanto espaço. Então nós vamos aqui para o primeiro pontapé sobre o que seria o direito obrigacional, o que seria o direito das coisas. E vamos começar aqui na tela número 1. Eu brinco que é a tela da intimidade, porque aqui a gente tem que ter uma proximidade muito forte para vocês entenderem o restante. Vamos lá. Através de exemplos, a compreensão do direito fica muito mais fácil. Você já deve ter ouvido falar por aí, na faculdade, no meio da rua, direito real, direito obrigacional. O que seria direito real? O que seria o tal do direito das coisas? Gente, em direito, tudo que não é humano nós chamamos de coisa. Sim, tudo que não é humano é coisa. Assim nós chamamos em direito. Ao passo que, às vezes, as coisas estão interligadas por uma obrigação. Flávio, mas como assim? Vamos lá. Olha, suponhamos que eu compre o seu carro. Você está vendendo o seu carro por R$100 mil. Eu paguei R$100 mil para você e você me entregou o carro. Eu paguei o preço, você me entregou a coisa. Eu estou falando de bem móvel. Portanto, no momento em que eu fiz essa transação com você, nós estamos no campo do direito obrigacional. Pagamento do preço, entrega da coisa. Entrega nós chamamos de tradição. Exatamente. Tradição é sinônimo de entrega quando eu tenho um contrato de compra e venda envolvendo bem móvel. Por exemplo, esse carro que eu estou comprando de você. Paguei R$100, recebi as chaves do carro. Veja, nesse momento da tradição, houve uma inversão do domínio ou uma inversão da propriedade. Modernamente, não há distinção entre domínio e propriedade. Modernamente, são a mesma coisa. Então, no momento em que houve a tradição, eu passei a ser o dono da coisa, do carro que eu comprei de você, Flávio. Mas e o registro do Detran? Você não fez ainda, então o carro não é seu. Coisa nenhuma. Quando se trata de bem móvel, o pagamento do preço, a entrega da coisa, inverte domínio, inverte propriedade. Você que era o dono do carro, você não é mais o dono do carro, agora sou eu.
A questão do DUT no prazo de 30 dias, reconhecer, firma, e lá no órgão de trânsito da entrada, significa mero exaurimento administrativo, ok? O registro de propriedade lá no Detran é mero exaurimento administrativo. Do ponto de vista técnico-jurídico, no momento em que eu paguei o carro e recebi o carro e você recebeu o preço, já inverteu a propriedade e eu juridicamente sou o dono da coisa, o dono do carro. Aí também tem aqueles conceitos que são muito interessantes da posse direta e da posse indireta. Veja, no momento em que eu recebi o carro, eu tenho a posse direta. Olha que interessante, recebi o carro, tenho a posse direta. Mas imagine que eu tenha comprado o carro de você por R$100 mil financiado. Eu te dei R$60 mil de entrada, os 40 mil restantes eu obtive um financiamento junto ao banco XYZ. Compreenderam? A transação agora não foi à vista. A transação entre mim e você agora foi com a participação de um terceiro, de uma instituição financeira. A instituição financeira, ela pegou os 40 mil restantes, financiou para mim e pagou diretamente para você. Então, dos R$100 mil, parte foi com o meu pagamento direto, meus recursos próprios, e a outra parte foi por meio de um pagamento realizado pela instituição financeira. Então, veja, você que era o dono do carro, você não tem mais a posse direta. Agora, quem tem a posse direta sou eu. E a instituição financeira que entregou o dinheiro para você, vendedor, ela vai ter a posse indireta e a propriedade resolúvel. Vamos explicar de outra forma para ficar bem claro? Eu volto aqui para a lente da intimidade, né? Olha, se eu paguei o preço para você, 60 mil, e 40 mil foi a instituição financeira, e você me entregou o carro, você sai de cena. Você já recebeu o dinheiro, você já me entregou a chave, vai viver sua vida. Agora o problema é entre mim e a instituição financeira. A instituição financeira me deu a posse direta e mantém a posse indireta. E a propriedade resolúvel. Propriedade resolúvel, gente, significa que está sujeita a uma condição suspensiva. Lá na frente, quando eu acabar de pagar o meu financiamento, vai operar de pleno direito a condição suspensiva. Qual que seria? O adimplemento. No momento em que eu adimplir, que eu quitar o meu financiamento, a propriedade que está de forma resolúvel com a instituição financeira, ela vai ser transferida para mim, que terei agora a propriedade plena, ao passo que a instituição financeira, depois da quitação, não terá mais a propriedade resolúvel, tampouco a posse indireta. A instituição financeira conserva a posse indireta enquanto eu devê-la. Depois que eu não dever mais, depois que eu adimplir, ela não tem nem propriedade resolúvel, nem posse indireta. Tudo vai se consolidar comigo. Comprador, terei a posse direta e a propriedade plena. E você que me você que me vendeu o carro, você já saiu de cena no momento que entregou a chave e no momento em que recebeu o preço. 60 mil diretamente com os meus recursos próprios e 40 mil da instituição financeira. Viu? Fácil demais, fácil demais. Mas vamos seguir aqui na nossa explicação. Enquanto isso, havia entre mim e você, que no meu exemplo é o vendedor do carro, uma relação do direito obrigacional. Eu tinha a obrigação de pagar o preço, você tinha a obrigação de me entregar a coisa. Estávamos no campo do direito das obrigações. E quando que o direito das obrigações saiu de cena e entrou em cena o direito real ou o direito das coisas? Exatamente no momento em que eu consolidei a posse e a propriedade comigo. Explico. Enquanto no direito obrigacional nós temos uma relação jurídica, por assim dizer, imaterial, quando eu tenho o direito das coisas, eu tenho uma relação sobre a coisa. Obrigacional é intersujeitos, comprador e vendedor, vendedor e comprador, intersujeitos. Ao passo que quando eu falo em direito real ou direito das coisas, eu tenho uma relação entre mim, sujeito de direito, e a coisa.
Olha, eu tenho uma caneta aqui, tá? Tenho uma caneta. A relação que eu tenho com essa caneta é de direito real, tá? Essa caneta é minha. E todos vocês, eu chamo erga omnes, tem que respeitar que essa caneta é minha. Da mesma forma, no nosso exemplo, agora que eu tenho a propriedade plena do carro, agora que eu tenho a posse direta consolidada, todos ao meu redor, erga omnes, isso é para todos, tem que respeitar que eu sou o dono da coisa, que eu tenho a propriedade. Logo, não podem usufruir, não podem usar. Por quê? Se alguém molestar a minha posse e a minha propriedade, eu tenho direito aos interditos para conservar, para manter ou para ser reintegrado na posse daquela coisa que não é humano, lembra, que agora pertencem a mim. Eu investi alguns minutos iniciais da nossa aula para diferenciar direito das obrigações do direito das coisas, para provar para vocês que a posse e a propriedade, quando se tem um bem móvel em transação, ela se inverte mediante simples tradição, que o registro no órgão de trânsito é mero exaurimento daquela transação. Isso é muito importante ter em mente. De modo diverso, vamos tirar o carro do nosso exemplo e voltar para a nossa lente aqui da intimidade. Olha, quando é bem imóvel um apartamento, não vale a regra da simples tradição. Nessa circunstância, eu só vou ser tecnicamente e do ponto de vista jurídico dono do apartamento depois que eu celebrar a escritura de compra e venda e fizer o registro imobiliário. Enquanto isso, enquanto eu não fiz a escritura e a registrei, eu não sou dono do apartamento. Apesar de ter entregue o dinheiro, apesar de ter recebido as chaves e até mesmo de ter entrado no imóvel. Isso eu chamo de imissão na posse, imissão na posse. Eu nunca tive a posse no momento em que me entregam a chave. Eu entro, eu fui imitido na posse. Eu posso estar lá dentro, usufruindo do apartamento, mas tecnicamente eu posso ainda não ser o dono. Por quê? Porque eu não lavrei a escritura e porque eu também não fiz o registro imobiliário da escritura. Então, por exemplo, se você tem apenas uma cessão de direitos, você é dono da coisa? Não, você não é dono da coisa. Você é um cessionário daquele imóvel. Cessionário, você tem, de repente, um justo título, mas você não é o dono da coisa, porque a coisa imóvel só inverte o domínio depois do registro imobiliário. Joia? Fácil, tem que prestar atenção nisso. Flávio, quer dizer que você ter uma cessão de direito, um contrato de gaveta não significa nada? Não é isso. Contrato de gaveta, por que se chama gaveta? Porque é um contrato, abre aspas, clandestino. Ele é feito às ocultas, ele é feito de uma maneira escondida. Por exemplo, se você financiou um apartamento junto a uma instituição financeira e você vende o ágio e não consulta a instituição financeira, esse contrato ele é de gaveta. Sim, gaveta, ele está oculto. Por quê? Porque você fez de maneira clandestina. Você só poderia ter feito isso somente se a instituição financeira fosse consultada e fizesse a transferência daqueles direitos para um novo comprador, um novo cessionário. Por quê? Porque a instituição financeira, quando empresta dinheiro, faz a análise financeira, ela perquire a saúde financeira daquele comprador original. Aí, no momento que você vende o ágio e passa para outro, você fez de maneira clandestina. Então é isso, gente, o nosso pontapé inicial. Bem imóvel, opera a propriedade com a simples tradição. Bem imóvel, não basta a simples tradição, a entrega. É preciso do registro imobiliário. Quando aquela pessoa não tem a propriedade, mas tem apenas o direito de posse, ele não faz contrato de compra e venda. Ele faz um contrato de cessão de direitos, porque você só pode vender o que você possui. E se você não tem escritura, isso é muito comum naqueles loteamentos ditos irregulares, você não é dono. E se você não é dono da coisa, você não pode vender. Você pode ceder os direitos futuros, se acontecerem, da aquisição daquele imóvel, tá?
Flávio, cessão de direitos não tem valor nenhum? Tem. Se tiver valor mensurável economicamente, aquele bem é sujeito a partilha, aquele bem é sujeito a inventário se o cedente ou cessionário morrerem, aquele bem ele pode inclusive ser tributado. Aqui na seara do Distrito Federal, não sei no seu estado, mas aqui é muito comum no Distrito Federal, existem inúmeros loteamentos ditos irregulares. Mesmo assim, o governo do Distrito Federal, ele cobra o IPTU, apesar de não ter escritura pública, o IPTU é pago. São as particularidades de cada local. Joia? Então, beleza. Vamos seguir. Já falamos do direito real, do direito obrigacional. Agora nós vamos falar de alguns princípios. Lembra que eu falei que o direito civil ele está cada vez mais humanizado, e quando eu digo que ele está humanizado, significa que a base principiológica é muito forte. E aí eu vou chamar a atenção, eu vejo muitos advogados e demais profissionais do direito errando em um dos princípios fundamentais de ordem privada dos contratos, certo? Olha, eu vou falar aqui do princípio da autonomia privada ou da autonomia da vontade do pacta sunt servanda, cheio de nome feio em direito, né? Mas na medicina tem mais nome feio do que no direito. Gente, tecnicamente é um erro você falar atualmente, odiernamente, no princípio da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade não existe mais de forma absoluta. Modernamente, o correto é chamar de princípio da autonomia privada. Flávio, não entendi. Vou explicar, vou exemplificar. Vocês já ouviram falar do pacta sunt servanda? Os pactos devem ser cumpridos. Antigamente, no princípio da autonomia da vontade, eu e você, contratantes, nós poderíamos prever qualquer tipo de cláusula, qualquer comando contratual, numa boa, porque o céu era o limite para nós. Porque bastava que houvesse entre mim e você um complexo de direitos e obrigações, o que a gente chama de sinalagma, mais um nome feio. Por isso que os contratos são sinalagmáticos, têm concessões mútuas, recíprocas. Existem duas partes para haver o sinalagma. Isso na vida real não adianta nada, mas é bom saber, tá? Então, o que acontece? Modernamente, nós falamos do princípio da autonomia privada ao invés do princípio da autonomia da vontade. Porque no princípio da autonomia privada, eu e você somos livres para contratar. Nós somos livres para ajustar os comandos. Nós somos livres para compormos cláusulas, direitos e obrigações. Mas o céu não é o limite. Nós temos o limite, a legislação. Nós temos um limite, os princípios de ordem constitucional, onde tem maior relevo o princípio da função social do contrato, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da boa-fé objetiva e suas cláusulas acessórias. Daí eu pergunto, você acha que o pacta sunt servanda não existe mais? Não vale o que está escrito no contrato? Gente, não foi isso que eu falei. Vale, mas não de maneira absoluta. Hoje em dia, em direito, o absoluto não tem muito espaço. Nós sempre temos uma limitação nos princípios constitucionais. Então, olha, fechando o raciocínio para a gente seguir adiante. No princípio da autonomia da vontade, os contratantes eram livres para comporem o que quisessem. No princípio da autonomia privada, há liberdade de compor, mas há um limite, que são os princípios constitucionais. E o pacta sunt servanda? Os pactos devem ser cumpridos. Não existe mais? Negativo. Existe, mas não de maneira absoluta, porque nós temos um teto na liberdade de contratar. Joia? Então vamos evoluir aqui um pouquinho. Nós falamos aqui dos princípios de ordem privada mais importantes, são muitos. Mas quais são os princípios constitucionais abertos, os princípios públicos? Dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um coringa. Isso mesmo, um coringa. Nós, advogados, podemos utilizá-los em várias vertentes.
princípio da dignidade da pessoa humana tem um viés assim abstrato, subjetivo. Então nós podemos, com alguma margem de razoabilidade e de criatividade, aplicá-lo no direito daquele caso concreto. Nós temos o princípio da justiça social, nós temos o princípio da solidariedade social, nós temos ainda o princípio da igualdade substancial ou da isonomia, e aqueles dois que eu falei para vocês, que é da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Flávio, mas está tão vago. Vamos para os exemplos que vai ficar legal. Exemplo, contrato de plano de saúde. Vamos lá. Quando você contrata um plano de saúde, você tem liberdade de ajustar as cláusulas? Não, é goela abaixo. Vem aquele formulário padrão com as cláusulas prontas, pré-definidas, só muda valor e só muda faixa etária. Mas os comandos gerais são exatamente iguais. Estou falando de quê? Eu estou falando de um contrato de adesão. Eu vou aderir àquele bloco de cláusulas. Eu não tenho nenhuma liberdade, ou quase nenhuma liberdade, de, no momento da contratação, discutir alguma cláusula que, pelo menos em tese, esteja, por assim dizer, com aparência de nulidade ou de anulabilidade. Por isso que é de adesão. Eu vou aderir a tudo ou tchau. Não é assim? Muito bem. Todas as vezes que nós fazemos um contrato de plano de saúde, nós temos aquelas cláusulas de barreira. Por exemplo, doença pré-existente. Por exemplo, que aquele tratamento inovador, ele só vai ser pago pelo plano de saúde se for ministrado por uma junta médica especializada. Ou eu só posso ser internado numa emergência se tiver cumprida a carência de 3 meses, de 90 dias, se quiser contar em dias, não sei. São aquelas cláusulas de barreira. Muito bem. Imaginemos que eu tenha contratado um plano de saúde e passei mal. Sofri um acidente, vou bater aqui na madeira, tem que bater, e eu fui encaminhado às pressas para a emergência. Chegou lá na emergência, o caso é grave, tem que internar na UTI. Aí a atendente dá uma olhadinha, ou o atendente dá uma olhadinha, não cumpriu o prazo de 90 dias de carência. Não pode internar, vamos remover para outro hospital. Pode isso? Não, não pode. Sabe por que não pode, gente? Por causa do princípio da dignidade da pessoa humana. Parece justo, razoável, digno que você, por causa de uma carência, que, por exemplo, ainda faltariam 5 dias para ela vencer, que você morra por causa de uma cláusula de contrato? Não é justo. Isso é atentatório contra a dignidade da pessoa humana. Um contrato assim, nesse caso concreto, ele obedece à função social do contrato? O que o Estado tem que fazer hoje? Não é promover a saúde para todos, o bem-estar social? O Estado, quando tutela o indivíduo, quando eu digo tutela, tutelar é cuidar de, tá? Quando o Estado tutela o indivíduo, ele não quer garantir a saúde para todos, e a saúde principalmente para aquele que contratou? E a boa-fé objetiva? Vocês acham realmente que uma instituição financeira, uma instituição de saúde com aquele poder financeiro enorme, age com lealdade com o contratado, que embora adimplente, está correndo risco de morte? E numa situação como essa, aí que entram os princípios. Então agora, para fechar nosso entendimento, lembra que eu falei do princípio da autonomia privada e o princípio da autonomia da vontade, este não mais utilizado? Se ainda vigorasse o princípio da autonomia da vontade, eu e a instituição do plano de saúde poderíamos contratar qualquer coisa, ou até mesmo eu poderia aderir àquelas cláusulas de adesão de modo ilimitado. Eu ia morrer no hospital sem atendimento. Mas agora não. Agora nós temos o princípio da autonomia privada. Há uma limitação. Qual é a limitação? Os princípios constitucionais. Função social do contrato, boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana, solidariedade.
Isonomia, igualdade substancial entre todos. Perceberam? O princípio, aliás, os princípios me salvaram. Aí a empresa do plano de saúde fala, mas o pacto está se observando, os pactos não têm que ser cumpridos? Tem, desde que não contrariem a função social do contrato. Repito, a boa-fé objetiva, repito, desde que não contraria a dignidade da pessoa humana. Vocês viram? Com o exemplo fica muito mais fácil de entender. Esse foi nosso pontapé inicial para vocês entenderem como funciona um novo contrato. Essa humanização do direito civil, essa humanização principalmente do direito das obrigações e dos contratos em espécie, ganhou força ainda maior com o advento do Código Civil vigente. No Código Civil anterior de 16, não era tão humanizado assim não. Tinha um viés de contratualismo formal, assim, unilateral muito forte. Agora, nós, profissionais do direito, temos uma maleabilidade melhor para buscar o direito para o jurisdicionado. Joia? Fica com isso na mente porque é muito importante, tá? Vejamos aqui o próximo ponto. Já falamos dos princípios, a ação, né? A ação diante de uma negativa. Gente, isso é uma coisa tão comum nos escritórios de advocacia. Em situações como tais, tem que se ingressar com uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ok? Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. É importante aparelhar a inicial com a prova da entrada do paciente no hospital e também a prova do diagnóstico e da necessidade daquele paciente. Você pega isso do médico especializado que está fazendo o atendimento. Não precisa de junta médica, não dá tempo de fazer uma junta médica, senão o paciente morre. De igual forma, quando você tem um tratamento, por exemplo, de um paciente de câncer, que ele já passou, o câncer tem 4 níveis, né? Você já passou por 3 níveis, já está no 4º nível e nada está dando certo. Aí o médico oncologista que acompanha o paciente fala, ele precisa do remédio A, e o plano de saúde fala, não está no rol dos remédios que estão previstos no plano de saúde e no anexo da Agência Nacional de Saúde. Aí o médico fala, mas se não for isso, ele vai morrer. Mas assim que nós contratamos. Não interessa. Princípio da dignidade da pessoa humana. Tem que pedir a tutela de urgência. Qual é o perigo da demora? O sujeito morre, é o periculum in mora. E qual é a fumaça do bom direito, o fumus boni iuris? Existe a doença diagnosticada, não precisa de junta. Precisa, sim, de um atestado, de um relatório médico especialista, tá? Especialista. Não que do clínico geral não tenha força, mas quando você bota do especialista, você ganha força, você robustece a sua prova material. Muito bem. Vamos ver o que mais eu posso abordar a respeito. Princípio da boa-fé objetiva. Gente, o princípio da boa-fé objetiva, eu peço muita atenção de vocês, que isso é muito interessante. Ele pode ser aplicado assim de uma maneira bem larga. O princípio da boa-fé objetiva tem a ver com lealdade processual, lealdade na realização do negócio, lealdade no trato com as pessoas. É aquela conduta certa, correta, que nós esperamos de todo mundo que conosco contrata. Vamos exemplificar? Vamos exemplificar? Mais um caso da vida real, a vida como ela é, parafraseando Nelson Rodrigues. Olha só. Uma mulher ficou viúva, ok? Essa mulher morava numa grande cidade, por exemplo, Rio de Janeiro, que tem muita gente circulando na rua, circula o tempo todo. Essa mulher, carioca, gostava de ver gente na rua. Está em Brasília. Em Brasília, minha terra natal, que eu amo, não tem muita gente circulando na rua. Tem muito carro circulando na rua, porque nós somos setorizados aqui. O marido dessa mulher faleceu. E ela falou, eu preciso mudar para algum lugar que eu veja ou gente na rua, ou que eu veja pelo menos carros passando. Eu preciso ter vida, eu não quero nada na frente da minha visão. Vamos escolher o apartamento então, senhora? Vamos escolher. Fomos em determinada quadra, aqui nós chamamos de quadra, ou fomos em determinada rua. Vimos lá um edifício, um apartamento em andar alto, com uma vista livre, uma linda vista.
é esse. Pergunta-se para a corretora ou para o corretor, algum prédio vai ser erguido aqui na frente? Aí o corretor ou a corretora falam, não, aqui vai ser à vista livre. Garante isso? Garanto isso. Tem certeza? Tenho certeza. Tá bom, vamos fechar negócio. Eu confio em você. Muito bem. Negócio fechado. Passo 6 meses, começam a chegar as máquinas. Exatamente naquela vista que seria livre, começa a subir outro edifício. Logo, a vista livre, ela vai ser uma vista impedida, frustrando de maneira violenta o desejo, aquilo que foi fundamental para aquela mulher comprar aquele apartamento, que seria a vista livre. O corretor ou a corretora foi leal? Esse profissional sabia que o fator determinante para a transação era a vista livre, mas omitiu, culposamente ou dolosamente, aquela informação. Dolosamente que poderia ter agido com a intenção de enganar, ou por omissão, porque não se atentou ao plano diretor daquela localidade para saber se havia previsão de uma nova edificação. Não importa. Aquele negócio jurídico, ele pode ser eventualmente anulado por erro. Era um ponto fundamental, mas por falha na função social do contrato, por afronta ao princípio da boa-fé objetiva, existe argumento suficiente para se anular aquele negócio jurídico. A propósito, mais uma vez aqui na lente da intimidade, é muito importante, gente, que vocês saibam a diferença entre anulação do negócio jurídico e nulidade do negócio jurídico. Eu vou dar uma receita bem tranquila que vocês não vão esquecer nunca mais, tá? Bom, sempre quando eu falo de anulação e de nulidade, eu tenho um defeito no negócio jurídico. Contrato é um negócio jurídico. Se eu tenho um defeito muito grande, muito intenso, é uma nulidade. Se eu tenho um defeito grande, porém não muito intenso, se eu me calar, o tempo vai convalidar. Aí eu tenho algum vício anulável, tá bom? Quais são os requisitos para a anulabilidade de um negócio jurídico? Erro, dolo, coação, lesão, perigo ou fraude contra credores. Salvo engano, que eu estou improvisando, se não estava no meu roteiro, é porque me veio à mente. Então, nesse caso que eu dei de exemplo para vocês, eu tenho um vício por erro. Por que por erro? Porque eu pensei que não ia ter nada na frente. E para mim é importante. Para você não pode ser nada, mas para mim é importante. Ou para a senhora do meu exemplo. Eu vou ter um prazo decadencial para eu manifestar a minha discordância e anular o negócio jurídico. Eu tenho que ficar atento ao prazo decadencial. Porque se eu deixar transcorrer em branco ou em naubis, como o advogado gosta de falar, aquele prazo decadencial, aquele vício vai se convalidar. Convalidar significa você tornar rígido do ponto de vista jurídico aquilo que era fraco. Significa que aquele defeito ele vai ser corrigido pelo tempo e por sua inércia. Quando eu peço a anulação de um negócio jurídico, eu vou pedir que o juiz se manifeste e ele vai proferir a sentença anulando com efeitos para frente, ex nunc. Quando eu tenho uma nulidade, essa nulidade é um vício tão grave que jamais poderia ter surtido efeito. Logo, quando o juiz sentencia e declara a nulidade de um ato, os efeitos são ex tunc, retroagem à data da celebração do negócio. O ato nulo jamais poderia ter produzido efeitos. O ato anulável poderia ter produzido efeitos. E se o prejudicado não se manifestar para anular, ele vai se convalidar com o tempo, com a inércia. Por isso que os efeitos da anulabilidade são para frente. Os efeitos da nulidade são para trás. Um exemplo de nulidade, quando há simulação de negócio jurídico. Quando um negócio jurídico é simulado, por exemplo, uma venda simulada de pai vendendo para um filho, uma simulação, o filho nem dinheiro tem. Se é um ato nulo, se é uma simulação, é um ato nulo. Logo, o juiz declara
naquela circunstância, a nulidade daquele negócio jurídico. Desfaz tudinho. Agora, na anulabilidade, nesse caso, por exemplo, da vista que era livre e não ficou mais livre, eu tinha, ou ela tinha, eu como advogado, ela teria um prazo para se manifestar. Passou o prazo decadencial, acabou. Não há mais que se cogitar em nenhum vício daquele negócio jurídico, tá? O vício qual seria? Erro. A coação, por exemplo, se você é obrigado a firmar um contrato, a coação pode ser física ou pode ser psicológica. Esse assunto é muito vasto. É legal estudar esse assunto, porque ele é utilizado em várias nuances do direito, certo? Bom, sigamos aqui. Deixe-me ver se eu esqueci algo. Outro caso que é muito frequente, que viola o princípio da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, principalmente envolvendo idosos. Empréstimo consignado em folha de pagamento. Vocês devem ouvir isso com frequência, que o idoso A, o idoso B, de alguma forma, foi injustamente prejudicado. Bom, todas as vezes que nós pegamos um empréstimo consignado, existe uma margem consignável. A jurisprudência caminhou no sentido de que até 30%, ok, até 30% dos rendimentos daquele mutuário, aquele que tomou um empréstimo consignado para si. Mas, às vezes, o que tem acontecido? A pessoa pode até ser considerado o homem médio, não precisa nem ser vulnerável do ponto de vista intelectual. Mas toda vez que há um contrato, há um negócio jurídico. Toda vez que há um empréstimo, há um negócio jurídico. E o mutuário, aquele que toma o empréstimo, tem que ser avisado de maneira clara e objetiva dos efeitos daquele contrato. Então, se ele tomou o contrato, o empréstimo, e não consegue pagar e vem um refinanciamento, uma novação, essa novação, essa nova forma de objeto de pagamento tem que ser explicado de uma maneira bem clara e objetiva. Porque nessa novação, por exemplo, ao invés dos 30%, 40%, 50%, quiçá 60%, podem ser comprometidos da renda daquele mutuário. Então, se ele não foi explicado a respeito dos efeitos, o mutuante, a instituição financeira, não se atentou ao princípio da boa-fé objetiva. A dignidade da pessoa humana foi afrontada, porque ele vai ter que viver apenas com o mínimo existencial. Quiçá nem o mínimo existencial, porque toda a sua renda estaria sendo consumida. Numa situação como essa, você pode buscar a revisão do contrato se, somente se, acontecer uma desproporcionalidade tamanha que coloque em risco a dignidade da pessoa humana do mutuário. Joia? Vamos seguir aqui adiante. Bom, que tal nós falarmos agora um pouquinho da questão relacionada à corretagem? Olha, a questão da corretagem é muito interessante porque o corretor não tem um estatuto próprio. Salvo engano, são 7 ou 8 artigos no Código Civil que regulamenta toda a atuação do corretor de imóveis. A grande atuação do corretor de imóveis, uma categoria que merece todo o nosso respeito. Mas também existe contrato entre o vendedor, o contratante, e o corretor, que é o contratado. Vamos abordar algumas questões aqui. A questão relacionada, gente, ao contrato de exclusividade. É normal que o corretor de imóveis, ao fazer a captação de um imóvel para venda, que insira uma cláusula de exclusividade. As pessoas assinam sem entender o que seria a cláusula de exclusividade. Vamos dar um exemplo aqui? Eu dei o meu imóvel para venda, estabeleci um contrato com um determinado corretor pelo prazo de 90 dias. Durante esses 90 dias, o corretor terá a exclusividade para vender o meu imóvel, ok? Acontece que nesses 90 dias eu saí com um casal de amigos e comentei com esse casal de amigos, olha, eu estou vendendo o meu apartamento. Sério? Por quanto? 1 milhão. Eu compro, eu estou procurando. Mas está com o corretor. Não, vamos comprar direto com você, porque não precisa pagar a comissão do corretor. E aí eu chego para o corretor e falo, olha, eu vendi o imóvel. E como eu vendi o imóvel, eu não vou pagar a sua corretagem, porque você não trabalhou nesse ponto. Não houve
a aproximação do promitente comprador conosco, promitentes vendedores. Aí o corretor vai falar o seguinte: mas eu tenho a exclusividade. E por eu ter a exclusividade, durante o período da exclusividade, se houver venda, ainda que sem a minha participação, eu tenho direito à comissão. Isso está previsto expressamente no Código Civil. É injusto? Por um lado, pode ser. Por outro, lembre-se que o corretor de imóveis pegou a exclusividade daquele imóvel para venda e investiu. Fez anúncios, publicou em sites especializados, fez anúncios na imprensa, na revista, enfim. Você só não deve pagar para o corretor, numa situação como essa que eu narrei para vocês, se provar que ele foi ocioso ou inerte durante o período da venda. Ou seja, ele pegou a exclusividade, não anunciou, não publicou em sites especializados e não levou nenhum pretenso comprador. E aí você prova que houve ociosidade, um desleixo no cumprimento daquele contrato. Agora, se ele chegou a anunciar e você vendeu no prazo de exclusividade, já era, você tem que pagar a corretagem. Então, fique esperto sobre o alcance da exclusividade. E para falar ainda sobre corretagem, olha, gente, em direito, vou até voltar aqui para a câmera da intimidade. Em direito, nós temos obrigação de meio e obrigação de resultado. Por exemplo, eu sou um advogado. Quando alguém me procura, eu vou prestar o serviço jurídico e vou dar o melhor de mim, vou aplicar toda a minha técnica jurídica, de comportamento humano, de habilidade social, enfim, toda a minha expertise para a solução do direito do meu cliente. Mas eu não posso garantir o resultado, porque quem vai decidir é o juiz ou a juíza. Então, a minha obrigação, ela não é de resultado, ela é obrigação de meio. Assim como o sujeito chegou no hospital, vítima de um acidente, vai lá para o centro cirúrgico, todo machucado, os médicos vão fazer o possível e o impossível para salvá-lo. A obrigação não é de resultado, a obrigação é de meio, porque eles não podem garantir o resultado em face da gravidade das lesões. Diferentemente, se for um cirurgião plástico que prometer para você que você vai ter a boca da Angelina Jolie, ou você vai ter o nariz arrebitado igual da Narizinho, ou se você vai ter um rosto com as maçãs perfeitas. Se você prometer, olha, o seu rosto vai ficar assim, a obrigação não é de meio, a obrigação é de resultado. Feito isso, vamos aqui para o corretor novamente. Corretor de imóveis, ele tem obrigação de meio ou obrigação de resultado? A obrigação do corretor de imóveis é de resultado, certo? Ele tem que efetuar a venda para receber a corretagem. Flávio, mas isso é uma discussão. O que seria a obrigação de resultado na corretagem? O que seria um resultado útil, um resultado proveitoso? Vamos lá. Qual é a função do corretor de imóveis? A função do corretor de imóveis é anunciar e aproximar as partes. Os contratantes. Partes é bom utilizar quando é processo judicial. Aproximar os contratantes. Promitente vendedor e o promitente comprador. Aproximou. Aproximou, gostou, negociação, deu cheque de sinal ou assinou a proposta de compra e venda. Para o STJ, no entendimento majoritário, a partir do momento em que o corretor aproximou as partes, foi firmado o contrato particular de promessa de compra e venda ou até mesmo de promessa de cessão de direitos, nesse momento, ele atingiu o resultado útil, o sucesso. Qual foi o sucesso? A venda. Mas, Flávio, ainda não lavrou a escritura. Você acabou de dizer no início da aula que só opera a inversão da propriedade quando tem a escritura. Correto. Mas o entendimento jurisprudencial predominante, quiçá quase pacífico, é no sentido de que se aproximou, deu sinal, assinou o contrato ou a proposta, ok, trabalho feito, resultado útil alcançado. Isso é a regra geral. Mas agora a gente vai falar dos problemas, daqueles problemas que acontecem e que o judiciário tem enfrentado. O que acontece muito? Não vou falar que isso é justo ou injusto. O corretor de imóveis aproximou as partes. O promitente comprador vai fazer um financiamento. Ainda não tem a aprovação do financiamento, mas deu sinal.
Pagou o sinal de R$500 mil. O corretor de imóveis já retira os 5% da corretagem. Lá na frente, a instituição financeira que tinha sinalizado positivamente para a concessão daquele mútuo habitacional volta atrás. Não aprova mais. Aconteceu alguma coisa? Apareceram execuções em nome dos promitentes compradores? Não sei. Alguma coisa que retirou aquela qualificação como provável bom pagador. E aí? Retorna ao status quo ante. Ou seja, vamos rescindir aquele contrato. O corretor devolve o dinheiro? O corretor não vai devolver o dinheiro. Por quê? Porque ele já recebeu. Porque ele já aproximou as partes e vocês entabularam um contrato. Esse é o entendimento majoritário. Agora, há algum empecilho se você contratante, aliás, se vocês contratantes colocarem uma cláusula resolutiva, tá? Sujeito a uma condição suspensiva. Vamos lá? Olha, o imóvel 1 milhão, a entrada R$500 mil. Coloca uma cláusula dizendo o seguinte: a corretagem será paga apenas com a integralização do preço do imóvel. Pode isso? É claro que pode. Princípio da autonomia privada. Eu quero pactuar assim, com vendedor e comprador e corretor. Ah, mas não é justo. Mas o corretor anuiu. Consta do instrumento particular de promessa de compra e venda. Consta a assinatura como terceiro interessado do corretor. Está valendo. Ah, o corretor aproximou comprador e vendedor. O comprador, de repente, desistiu. Numa situação como essa, a simples desistência não retira o direito de ele, corretor, receber aquilo que lhe é devido, ou seja, a corretagem. Então, são cuidados que devem ser tomados com muita cautela. Antes de assinar um contrato como esse, qualquer contrato imobiliário, até contrato de bem imóvel, alienação fiduciária, reserva de domínio, tem que consultar um advogado contratualista, porque eles têm a capacidade de observar se naquele negócio tem uma casca de banana, porque as cascas de bananas, elas ficam ocultas. Você escorrega, cai e se quebra sem nem perceber. Quer ver uma casca de banana? Contrato de exclusividade, e tem lá no finalzinho dizendo: esse prazo de 90 dias será automaticamente prorrogado, fim dos 90 dias, independentemente de termo aditivo. Pronto, você já se vinculou com aquele corretor, sabe lá por quanto tempo. Ah, o corretor trabalhou agora. Tá? Olha, agora aproximou comprador e vendedor, mas não saiu a compra e encerrou aquele contrato de exclusividade de 90 dias. Um ano depois, aquele mesmo comprador: eu vou comprar aquele imóvel, gostei dele, meu aluguel venceu, ele vai lá e compra. Aí o vendedor fica quietinho para não pagar a corretagem. Não pode isso, porque aquela aproximação, ainda que tenha sido há um ano atrás, aconteceu por força do trabalho do corretor de imóveis. E o corretor de imóveis acompanha. Viram? São muitos detalhes que tem que se ficar atento. Eu passei muita informação. Agora eu quero ver como é que está o seu conhecimento. Nós vamos ver aqui o nosso quiz da aula número 3 e você vai ter que responder 3 perguntas dentro desse contexto da matéria que nós acabamos de tratar, certo? Vamos chamar aqui o quiz número 1. A respeito dos contratos de compra e venda de bens móveis e imóveis, assinale a correta. Em transações envolvendo automóveis, a tradição somente acontece com o registro do documento único de transferência no DETRAN. Se o promitente vendedor de um imóvel negar-se a outorgar a escritura pública, somente restará ao promitente comprador rescindir o contrato e pedir as perdas e danos. Na compra e venda de imóveis, a inversão da propriedade acontece somente com o registro da escritura pública no cartório. No regime de comunhão parcial de bens, um cônjuge não pode comprar um imóvel sem a autorização do outro, sob pena de nulidade. E aí? Qual é a resposta correta dessa pergunta número 1 do quiz da nossa terceira aula? A resposta correta é a letra C. Nós falamos disso exaustivamente. Em bens imóveis, não basta
a tradição, tem que haver o registro. Agora, uma curiosidade que sempre me perguntam, eu peço a atenção de vocês, que na linha D, Flávio, no regime de comunhão parcial de bens, o marido pode comprar um imóvel sem autorização da mulher, ou do companheiro ou da companheira, sob pena de nulidade? Gente, comprar pode, em qualquer regime, pode comprar sem a anuência do cônjuge, ok? Mas na hora da venda, não. Porque quando você compra, você acresce ao patrimônio. Quando você compra, você provoca um plus no poder patrimonial da família. Agora, quando você vende, é diferente. Você não vai fazer um plus, você vai fazer um minus, você vai diminuir. Por isso que precisa da autorização do cônjuge, salvo se casados no regime de separação absoluta. Separação absoluta ou separação total ou separação convencional, tudo sinônimo, tá? Numa situação como essa, para vender, é necessária a autorização do cônjuge, salvo se casados no regime de separação absoluta ou convencional ou total. Comprar, compro sozinho. Vender, preciso da autorização, salvo no regime de separação absoluta. Flávio, e se não forem casados, forem apenas conviventes em união estável, precisa da outorga do companheiro, outorga e autorização para vender? Não, não precisa, tá? Não precisa. O Código Civil fala que é necessária a outorga, autorização quando houver casamento, quando houver o regime fixado. Joia? Olha, uma dica para vocês. Normas restritivas não comportam interpretações extensivas. Normas restritivas não comportam interpretações extensivas. Quanto à corretagem, acabamos de falar de corretagem, assinale a correta. Se o dono concedeu ao corretor a exclusividade para a venda de um imóvel, ficará obrigado ao pagamento da corretagem se a coisa for alienada a terceiro sem a participação do contratado, ainda que vigente o contrato de exclusividade? A obrigação do corretor é de meio e não de resultado? É vedado aos contratantes, e eu estou me referindo ao dono do imóvel ao corretor, ajustar a devolução da corretagem se o financiamento do promitente comprador não for aprovado? O corretor, eventualmente multado pela fixação de faixas em via pública, poderá cobrar em regresso o valor despendido com anúncio? E aí, qual é a resposta correta na sua opinião? Acertou? Se marcou? A letra A. Se o dono concedeu ao corretor a exclusividade para a venda de um imóvel, ficará obrigado ao pagamento da corretagem se a coisa for alienada a terceiro, sem a participação do contratado, ainda que vigente o contrato de exclusividade. É aquela situação que nós acabamos de abordar. Se tem contrato de exclusividade, não tem para onde correr, tem que pagar a corretagem. Pergunta número 3 e última, né, da aula 3. A fiança prestada sem a outorga do cônjuge no regime de comunhão parcial de bens é anulável por erro? É anulável por dolo? É ineficaz? É válida em face do princípio do formalismo moderado? Essa questão é boa, hein? Aliás, naquele improviso que eu fiz agora sobre a anulabilidade do negócio jurídico, acaba por fornecer os subsídios para vocês responderem essa questão. Portanto, nesse contexto, se, por exemplo, o marido foi fiador de um contrato de locação, mas não colheu a assinatura do cônjuge, ou se pelo menos falsificou, o que acontece nesse contexto? Aquela fiança, ela é anulável, ela é válida ou ela é ineficaz? Qual é a resposta na sua opinião? Ela é ineficaz, ela não vai surtir efeito. O patrimônio do cônjuge enganado sequer poderá ser afetado. E se for afetado, comporta-se em embargo de terceiro. Gente, a vida como ela é, tá? O direito civil é a vida como ela é. Isso aqui acontece muito, por exemplo, nos casos de infidelidade. Temos lá uma família convencional, um homem e uma mulher que vivem juntos há 30, 40, 50 anos. O homem se encanta, eventualmente, com outra mulher e mantém dupla moradia, a da família
aquela moradia oculta com aquela mulher. E loca um imóvel para ter os encontros secretos. E ali na hora da fiança, põe a assinatura dele e na assinatura do cônjuge ou deixa em branco ou pelo menos falsifica. Um ato como esse é totalmente ineficaz para o cônjuge enganado. Não é a questão de anulabilidade e também o formalismo moderado não vai salvar essa situação. A nulidade é tão grande que nem surtiu efeito. Daí porque fala-se que uma ação como essa, ela seria completamente ineficaz, portanto não haveria garantia locatícia em vigor. Problema do locador que não tomou as cautelas necessárias. Gente, e aqui vamos encerrar nossa aula 3 de contratos. Acabamos falando dos princípios formadores dos contratos. Lembrando mais uma vez que essa aula pode ser vista e revista várias vezes no YouTube da TV Justiça. Eu convido você para continuar comigo na aula número 4, também de contratos, com muita coisa interessante. Obrigado, até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.